Oi, pessoal! Mais um vídeo da unidade B, um dos vídeos mais interessantes, né, antes da gente fechar essa unidade, tá? Que é o seguinte, a gente viu, né, que os versores, ou os vetores unitários x, y, z, eles têm todos módulo 1 e direção constante, eles são fixos no espaço, né? E aí a gente falou várias vezes também que os nossos curvilíneos dependem da posição. Eles não são fixos no espaço. Eles mudam, né? Eles não são fixos. Apesar de que a gente definiu eles como versores, vetores unitários. Então, eles têm tamanho 1, tá? Mas a direção que eles apontam não é necessariamente a mesma quando você troca dois pontos do espaço, né? Eles não são fixos, a direção deles variam. E aí se cria essa pergunta: como variam esses vetores unitários? Tá? Então, se eu ficar variando a posição ao longo do espaço, né, como é que esses versores unitários, esses vetores unitários ou versores variam, tá? Dizendo de outra maneira, o que a gente quer, né, nosso objetivo desse vídeo é determinar as derivadas. Temos dois objetivos. Derivar os vetores unitários aqui, os três, em relação à própria variável, QI. Tá? Então, lembra aqui que em cima é o versor unitário, tá? O que acontece quando tu muda a variável? E o outro é se tu mudar uma outra variável. Então, por exemplo, o que acontece com o versor i, eu vou manter o versor i aqui. Se tu mudar uma variável QJ, tá? Esse IJ aqui é diferente do i, tá? São duas expressões diferentes, razoavelmente diferentes mesmo, né? Para a gente separar, tá? E aí, o normal, né, eu apresentei, tenho dois objetivos. Apresentei o 1 e o 2. Né? O natural era eu começar pelo 1, né, destrinchar o 1 aqui, bora fazer o 1. Só que o que acontece é que esse 1 daqui, quando a gente destrinchar, você vai ver, né, vai aparecer o 2. Tá? Então, no meio da conta desse 1 aqui, como aparece o 2, eu vou fazer o 2 primeiro, porque aí eu posso usar na conta do 1. Tá bom? Então, vamos fazer o 2 primeiro. O que é que acontece com o versor unitário e quando eu vario uma variável que não é a QI, né? O que é que acontece? Essa é a nossa pergunta, certo? Então, aqui eu vou seguir o seguinte. Vamos começar pela definição, né? Quem é mesmo os QIs? QI, a gente determinou nos vídeos anteriores, né? 1 sobre HI e a derivada do vetor distância, né, o vetor posição, em relação àquela variável do teu interesse, QI, né? E aí é só aplicar a derivada agora em relação a uma outra variável. Mas existe um jeito esperto de fazer isso, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Se tu aplicar a derivada aqui direto, vai ter esse 1 sobre H que está aqui, e a derivada vai estar por fora, vai aparecer uns termos malucos, mas você também consegue chegar, né? Mas aqui, ó, vamos fazer de um jeito mais simples. Eu vou pegar esse H que está aqui e jogar para o lado de cá, e aí sim eu vou aplicar a derivada, tá bom? Então, ó, isso aqui eu posso escrever assim. Não. É a mesma expressão, só que eu voltei o H para cá. Né? E agora eu vou aplicar uma derivada. Lembrando que a derivada que eu quero é numa variável diferente, um QJ, né? Então eu vou fazer a variável, a derivada em relação a QJ de um lado, QJ, né? Tem que ser igual. Aqui desse lado vai ser uma segunda derivada. O truque mora aí, galera. Ó, uma segunda derivada, a segunda é em relação a QJ, mas a primeira foi em relação a QI, tá? Então, o truque mora aqui. Porque você já viu em cálculo que a segunda derivada tem umas propriedades interessantes, né? Então, um diferencial exato, como é o caso do dr, tá? Um diferencial exato, nós podemos escrever que a segunda derivada, ela comuta, né? O QI, QJ é a mesma coisa de uma segunda derivada, trocando aqui, ó, QJ e depois QI, tá bom? Então, tu pode trocar a ordem, ó. QI e J, vou botar com outra cor. Pode trocar aqui, ó, IJ com J e I, tá? Isso é uma propriedade de segundas derivadas, tá? Propriedade da segunda derivada. Ok? Isso você viu em cálculo, tudo mais.
Beleza? Então, ó, aqui eu vou poder trocar, né? Aí, ó, olha só, esta aqui, não é a que está escrita aqui não, né? A que está escrita aqui é J primeiro e I depois. J primeiro e I depois é igual a isso aqui, ó. Del HI QI em relação ao del QJ. Isso daqui está escrito aqui e é igual a isso, certo? Agora, e o outro lado? Está dizendo que é só trocar o I pelo J, né? Então, eu vou pegar esta que está aqui e trocar o I por J. Então, del HJ QJ é igual, né, derivado por del QI, tá? Eu só posso fazer isso, esse truquezinho maroto, né? Eu posso fazer por causa da segunda derivada, propriedade da segunda derivada, tá bom? E agora, de fato, eu vou aplicar a derivada que eu estou evitando o tempo todo, né? Então, bora lá. Regra do produto, ó. Derivada do HJ em relação ao QI. Tem que... só estou esquecendo os chapeuzinhos, né? Aqui, ó, é um versor. Versor, aqui é versor. Versor, versor. Não pode esquecer o chapeuzinho, tá? Porque é um vetor, né? Querendo ou não, o R aqui é um vetor, né? Então tem que ter as direções aqui também dentro dessas derivadas, né? Então aqui, ó, derivada do primeiro, que é o escalar, vezes o versor aqui na direção J, mais o segundo, quer dizer, o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui. Mesma coisa para o outro lado. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Confere direitinho aí. Agora vamos refletir um pouco sobre essa expressão daqui. Beleza? Agora é uma parte de reflexão. Este termo, ele está na direção de QJ, chapéu. E este termo aqui, ele está na direção de QI, chapéu, tá bom? Eu sei que esses dois são perpendiculares, porque o meu sistema é ortogonal, né? QI é ortogonal a QJ. Então, veja, este lado daqui tem que ter um termo que esteja na direção do QI, tá bom? Então, eu concluo daí que este termo aqui, ele está na direção do QI. Direção de QI. E, pelo mesmo motivo, esse outro termo aqui tem que estar na direção do QJ, porque é um termo na direção do QJ mais um termo na direção do QI. Aí vai dar um termo na direção do QI mais um termo na direção do QJ. Certo? Olha, os óbvios são os que estão em verde, porque eu estou vendo aqui a direção. Ó. Esta é na direção QJ, esta é na direção QI. Tá? A direção está bem óbvia. Agora, aqui não está, porque a derivada do meu versor é em relação a outra quantidade. Então, que direção está essa derivada? A princípio, eu não posso simplesmente dizer, né? Agora, faz todo sentido, tu está variando um versor. Né? Em relação a uma variável QI, faz sentido que essa derivada esteja na direção de QI, tá? A mesma coisa aqui, tu está variando um versor, né? Tu sabe que o tamanho dele não vai mudar, mas tu está puxando ele aqui numa direção J, QJ, então faz sentido variar na direção QJ, tá? Então aqui, para resolver essa bronca, basta aplicar um produto interno. Por exemplo, eu estou interessado na direção... Qual é a derivada que eu estou interessado? Deixa eu voltar aqui, né? A derivada que eu quero resolver com vocês é del QI, del QJ. Vamos achar onde é que está o del QI, del QJ aqui. Del QI não é esse, é isso aqui. Del QI, del QJ. Eu quero isso. Quero essa derivada aqui, né? Então, eu quero na direção QJ, tá? Então, eu aplico aqui um produto interno, ou então eu só coleto, né, a direção QJ, tá bom? E este termo está na conclusão, conclusão aqui, né? Conclusão. Conclusão. Este termo, eu vou botar isso primeiro porque eu estou interessado nisso, né? HI, del QI, del QJ, que é a derivada que eu quero, né? É igual a esse outro termo que também está na direção de QJ, tá? Então, esse termo em QJ tem que ser igual a isso, porque isso aqui é uma igualdade, né? Então, é igual a del HJ
em relação a QI, né? Na direção aqui, QJ. É isso mesmo? Esse termo é igual a esse. Então, conclusão, para minha derivada terminar, é que a derivada do QI em relação a um QJ é dada por 1 sobre HI, que esse H vai passar dividindo, uma derivada de HI em relação ao QJ e na direção aqui QJ, tá bom? Então, como a gente debateu, né? Esta derivada em relação a QJ aqui está na direção do QJ, tá bom? E esta aqui é a expressão principal, tá? Para a primeira derivada, né? Quando I é diferente de J. I diferente de J, né? Tá bom? Então a gente achou, é isso aqui. Próximo vídeo vai ser exemplo. Vamos aplicar essa expressãozinha aqui para coordenadas cilíndricas, tá? Então, ρ, φ e z, quais são as derivadas em relação a ρ, φ e z também, tá? Mas ainda falta a gente saber agora, quando as coordenadas forem iguais, né? Qual é a derivada do QI em relação ao QI chapéu, né? Em relação ao próprio QI, tá? Aqui, né? Em relação ao próprio QI e não a um QJ diferente. Então, como é que a gente faz agora essa derivada, tá bom? Então, vamos lá para a segunda metade do vídeo, né? Então, agora, de fato, eu vou para o primeiro objetivo, que eu quero calcular DQI chapéu, o versor variando em relação à própria variável. Quanto é que dá isso? Né? Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, eu vou seguir um outro caminho. O caminho que eu vou seguir é esse aqui, por exemplo. É usar o fato deles serem ortogonais. Então, se tu fizer o produto interno dele com ele mesmo, dá 1, não é? Vamos aplicar a derivada aqui? Então, tu vai ter a derivada do primeiro, né? Em relação ao QI, tá? Porque é a derivada que eu estou interessado, né? Interno o segundo, mais o primeiro com a derivada do segundo. Isso vai dar a derivada de 0, que é 1. Que é 0. Não, a derivada de 1, que é 0. É o oposto que eu falei. Então, olha só. Isso aqui é um produto interno entre esta quantidade que é a que eu quero e esta quantidade que é a que eu quero com o Q1. Isso aqui é comutativo, né? Produto interno é comutativo. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes QI, né? Aí, chapéu, interno, a própria derivada, tá? Né? E isso aqui já tem um resultado bem interessante. Olha só, olha o que a gente está dizendo. A derivada que eu quero em relação à própria, né? Então, o versor QI, quando você deriva em relação à própria variável I aqui, QI, e faz o produto interno com o próprio versor QI, isso vai dar... O 2 aqui, né, tu divide tudo por 2, 0 dividido por 2 é 0. Tá? Então, o produto interno, mas produto interno tem um significado de projeção. Né? Então, qual é a conclusão? Conclusão. A derivada a derivada que a gente está interessado, né? Del QI aqui, ó, em relação à própria variável, ela não tem componente paralela ao QI da variável. Não está na direção, né? É perpendicular, pode botar assim se quiser, é ortogonal, né? É ortogonal ao vetor unitário, ao versor QI, tá? Então, se tu tá aumentando na direção de QI, aqui a variável QI, esse versor aqui não aumenta nessa direção, tá? Ele só aumenta nas direções perpendiculares, né? Porque aqui dá 0. Na direção QI é 0, tá? Isso já é um resultado. A gente ainda não respondeu, tá? Mas eu só estou botando aqui para você uma parte do resultado. A conclusão é que essa derivada aqui é ortogonal, é nas outras duas direções, né? Então, se tu tem uma direção I,
tem outras duas direções. Se tu escolher 1, tem a direção 2 e 3. Se tu tiver 2 aqui, vai ter a 1 e a 3, e assim sucessivamente. Se aqui for 1 e tu derivar em relação a 1, não vai ser na direção 1 essa derivada aqui, tá? É isso que essa coisa está mostrando, tá? Certo, entendi que não vai ser na direção 1. E como é que eu faço para calcular, então, nas outras direções? Aí eu vou fazer o mesmo truque, tá? Para começar aqui, eu fiz esse termo, né? QI, o produto interno. Isso aqui é o produto interno, tem um ponto pequenininho aqui, né? Mas isso aqui é um produto interno, tá? Esse produto interno dá 1. Então, para fazer a próxima etapa, eu vou fazer o outro produto interno. Eu sei que QI com QJ, olha o pontinho aqui, ó. QI com QJ, eles são perpendiculares, então dá 0. Usar o mesmo truque. Qual foi o truque que a gente usou? Aplica agora a derivada que eu quero em relação a DQI. Então, ó, aplicando a derivada em relação a DQI, eu vou ter DQI, derivada da primeira em relação ao DQI, interno à segunda. Opa, já estou achando, ó, as componentes perpendiculares agora. Mas, qual é o segundo termo? Mantém aqui a primeira, né? DQI, interno à derivada del QJ, del QI. Isso aqui tem que ser a derivada de 0, que é 0. Lembra que eu tinha dito que para calcular esta derivada, a gente precisava desta? Olha aqui por quê, tá? Então, esta derivada aqui, quando J é diferente de I, eu já calculei, tá? Tá lá em cima. E esta é a que eu quero. Só vale lembrar que isso aqui é um produto interno, tá? Então, essas coisas que a gente tá aqui, este termo é um escalar. Este termo todo é um escalar, são números, tá bom? Então, são componentes, né? Aqui é a componente perpendicular dessa derivada, tá bom? Então, aqui, ó, qual é a conclusão, né? Del QI aqui, chapéu, del QI, que é o que eu quero. Produto interno aqui na direção, ou seja, isso aqui é a componente perpendicular dessa derivada, é igual a que esse outro lado eu passo para lá. Menos QI, não é? Ó, interno, del QJ, del QI. Certo? Então, eu vou fixar isso daqui. E agora eu vou ter que buscar o resultado da primeira parte. Este resultado aqui. Porque eu vou precisar dele, né? Então, vamos lá. E aí eu salvo, eu jogo ele aqui. Então, vamos lá. Ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esta derivada, que é a que eu quero aqui hoje, da QI, né? O versor QI em relação ao próprio QI, ele só tem componentes perpendiculares, ou seja, de J's diferentes de I. Né? Claro que vai estar na direção desses J's. E aqui vai ter a componente. Certo? Então, na direção J, componente J. Quem são essas componentes? Estão aqui, ó. Del QI na componente J é tudo isso daqui. Então, isso daqui eu vou colocar assim. Talvez seja um formato que você não conheça muito bem, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Tá? Será que vai dar certo? Vai. Então, vai ser isso. Ó. Olha só que interessante esse formato. Ele aparece bastante, tá? O teu vetor, ele é igual a os versores, né? E isto daqui é a componente J, que é o que tu queres, do teu próprio vetor. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Tá? Então, o teu vetor V, né, digamos assim, é igual a uma soma nas componentes QJ. Isso daqui é nada mais é do que o VJ, tá? Então, é uma forma de escrever. Se você não captura isso agora, para um pouquinho para refletir, porque isso vai ter uns resultados interessantes no futuro, tá? De visualização de produto interno e tal, e projeção, tá? E aí eu vou substituir, né? Eu usei esse primeiro lado, tá? Que é esse camarada que está aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu puxar para o preto de volta. Esse menos eu posso puxar para fora, né? Tem um menos aqui, ó. E aí, ó, o meu somatório de todos os J's que são diferentes de I
E aí, isso aqui eu mantenho, que isso aqui é a componente, né? E aí eu tenho esse produto interno aqui, que no final é isso aqui. Então eu vou só dar o copião também. Né? Isso aqui. Copiei. E aí eu jogo aqui. Eu só estou mantendo. Lembrando que parece confuso, porque isto que está aqui é um escalar. Ó. Isso aqui é um escalar. Tá? Então parece que é um vetor, aí você tem um versor e depois tem um versor de novo. Não, isso aqui é um escalar. Tá bom? E aí, gente, a gente vai ter que usar isso aqui, né? Vê. O que é que eu tenho aqui, ó? Del QJ, del QI, né? Aqui eu tenho del QI, del QJ, tá bom? Então, para calcular o que eu quero, eu vou ter que dar umas invertidas nos índices, né? O que eu quero, na verdade, é o del QJ em relação ao del QI. Então, tudo que é I eu vou trocar para J e tudo que é J eu vou trocar para I. Então, aqui, ó, 1 sobre HJ, troquei o I por J. Del HI, del QI também, não, tá certo isso? E o A, isso aqui tá certo? E delta QI também aqui, certo? Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Eu acho que aqui é J e aqui é I. Quando tem um H aqui, gente, então, ó, corrigir lá, hein? Corrigir lá esse I, que agora vai virar J, né? Tem que corrigir, tá? Acho que deixei passar aqui alguma coisinha. Então aqui, ó, gente, deixa eu só voltar a aula, né? Para a parte inicial aqui, ó. Na hora de escrever aqui, eu escrevi errado. Só conferir aqui, ó. I, del J, o del I, del J tá aqui. O HI eu passei para o outro lado, tá aqui. Aqui é HI, ó. Aqui é um I, tá? Então aqui embaixo é um I também. De vez em quando eu cometo esses errinhos bobos, né? Fique atento, tá? Aqui é I. Ok? Então, corrija aí no seu caderno. J, J, I e I, tá bom? Então, aqui, logo vi que estava aqui alguma coisa errada, né? Na hora de aplicar. Então, aqui, ó, mesma coisa. J, IJ, I e I. Aí, aqui, agora, eu vou aplicar este camarada, que está aqui, no lugar deste. Lembrando que, ó, isso daqui está na direção QI. Então, esse produto interno com QI já vai dar só esse termo daqui. Tá? Então, qual é o resultado final aqui para a gente? Del QI em relação ao del QI, né, vai dar igual a menos a soma em todos os J que são diferentes do I. Então, né, lembrar disso, né, não tem a direção I, só tem as outras duas direções. Na direção QJ, desse termo daqui, que agora vai virar 1 sobre H, del Q. Então, vai ser 1 sobre HJ, del HI, né? HI, del QJ. Tá bom? Então, é parecido, mas não é a mesma coisa. Deixa eu marcar aqui. Beleza? Então, recapitulando aqui. Del QI, del QJ, ou seja, o seu versor mudando em relação às outras variáveis é dado por 1 sobre H, del HJ, del QI, tá? O QI que está aqui aparece embaixo e está na direção do QJ. E o HJ aparece aqui em cima também. Tá vendo? Enquanto que se for na mesma direção, tu soma as outras componentes J, vai estar na direção dessas outras componentes, né? E vai ser 1 sobre HJ del QJ embaixo e o HI em cima, tá bom? Então é meio que o oposto, né? Não, aqui o J está em cima. Aqui o J, o versor está em cima, mas o H está embaixo, né? O H aqui está embaixo. Ó. Então você tem que ter um pouco de cuidado na hora de aplicar e não confundir, né? Então, del QI, del QJ, del versor, né? Na direção QI, del QJ, 1 sobre HI, del HJ, del QI, na direção J, tá? A direção da derivada. Já aqui é o contrário. Em relação ao próprio QI, não tem a direção QI, né? Não pode somar a direção QI, tá?
é nas direções QJ, que são perpendiculares, né? 1 sobre HJ, del HI, del QJ. Tá bom, gente? Ficou umas fórmulas meio estranhas, né? Vamos aplicar, tá bom? O próximo vídeo, o último vídeo dessa aula, né? Vai ser a gente aplicando aí para o caso cilíndrico, tá ok? Um abraço, leva as dúvidas para o momento síncrono, né? Como sempre.